Bora lá, pessoal, para a gente continuar trabalhando, então, para finalizarmos, né, esses procedimentos, essas fases da licitação. A gente analisou, então, a apresentação das propostas e dos lances, né, quando for o caso, no caso do leilão. Depois da apresentação de propostas, nós vamos, então, para a parte do julgamento das propostas. Então, analisando aqui, né, aquelas fases de licitação que a gente estava trabalhando, terminada a apresentação, dentro daquele prazo, né, ou daqueles prazos que a gente viu previstos na lei, e o prazo, né, específico daquele edital, daquela licitação que vai estar previsto no edital, nós vamos, então, para a fase do julgamento das propostas, que é quando a comissão de contratação ou o agente de contratação vai analisar todas as propostas que foram apresentadas e, com base naqueles critérios de julgamento que estavam previstos lá no edital, vão fazer o julgamento das propostas. Lembrando que a gente tem que ter um critério de julgamento de forma objetiva previsto no edital, que vai justamente, né, nortear como é que vai ser feito o julgamento dessas propostas. Feito, então, né, chegando, então, a essa fase de julgamento, o julgamento ele vai aparecer para a gente lá dos artigos 59 a 61 da Lei 14.133. Então, os artigos 69 a 61 trazem para a gente essa parte do julgamento. Pode ser que nesse julgamento, né, que quando o agente de contratação ele vai analisar aquelas propostas que foram apresentadas, pode ser que uma dessas propostas ela esteja em algum problema. Uma dessas propostas ela não seja aceita naquela licitação, né, aquele licitante ele seja reprovado, que é o que vai acontecer quando nós falamos que houve a desclassificação das propostas. A desclassificação das propostas é quando um determinado licitante apresentou a proposta, a comissão de contratação ou o agente de contratação foi analisar, foi julgar as propostas e viu que aquela proposta não poderia ser aceita, ou seja, aquele licitante ele não pode mais continuar na licitação. O artigo 59 ele vai trazer para a gente quando é que pode acontecer essa desclassificação das propostas. Primeira hipótese é quando nós temos algum vício insanável. Então, se o licitante apresentou uma proposta que tem algum defeito, que não tem como consertar, essa proposta, então, ela é desclassificada. Segunda hipótese que nós temos de desclassificação é quando a proposta não obedecer às especificações técnicas previstas no edital, né? Então, a depender do que a administração pública está querendo contratar, ela já vai estabelecer no edital especificações técnicas que devem ser atendidas para a apresentação daquela proposta, né? Para o eventual objeto daquela contratação. Se não forem obedecidas as especificações técnicas, também vai haver a desclassificação da proposta. Também vai haver a desclassificação da proposta quando a proposta trouxer um preço inexequível, e a gente vai falar dele um pouquinho mais para frente. A gente já entendeu que um dos objetivos da licitação é justamente evitar, né, a contratação com preços inexequíveis, e também, né, vai levar, portanto, à desclassificação quando eu tenho uma proposta com preço inexequível, ou então com preço acima do orçamento estimado. A administração pública ela sempre vai fazer o orçamento de quanto que ela estima, né, gastar naquela contratação. Se o preço apresentado naquela proposta estiver acima do preço do orçamento estimado, a administração pública também não vai poder contratar. Então, nós já temos aqui também a desclassificação. Daqui a pouco a gente trabalha, tá? Na primeira observação, a gente já fala desses preços inexequíveis. Também temos a desclassificação das propostas quando elas não tiverem a sua execuibilidade demonstrada quando exigido. Pode ser que, às vezes, o licitante ele apresente uma proposta com valor baixo, mas que não chega a ser um preço inexequível, mas a administração pública, ao solicitar que ele demonstre que ele vai conseguir executar aquela proposta, ele não consegue demonstrar. Então, se ele não consegue demonstrar a execuibilidade da proposta, essa proposta ela também vai ser desclassificada. E também teremos a desclassificação quando eu tiver uma desconformidade com quaisquer outras exigências no edital, desde que insanáveis. Então, qualquer desconformidade, qualquer coisa errada que eu tiver naquela proposta que não tem como corrigir, também temos a desclassificação, tá certo? Voltando rapidamente aqui, lá na parte, naquelas fases da licitação que eu trouxe para vocês, a gente vai pensar, então, o que vai acontecer. A gente chegou lá naquela fase do julgamento das propostas e pode ser, portanto, que algum licitante ele seja desclassificado. Quando eu tenho essa desclassificação, o licitante ele não vai poder continuar naquela licitação, né? Então, o agente de contratação analisou e vai falar, olha, você está desclassificado porque você descumpriu, né? Você se enquadrou em uma daquelas hipóteses lá do artigo 59. Mas o licitante não concorda. Ele fala, não, eu não concordo com essa desclassificação. Ele pode recorrer administrativamente dessa desclassificação? Sim.
Só que nesse momento aqui do julgamento das propostas, esse licitante ele vai simplesmente manifestar a sua intenção de recorrer. Mas ele não vai apresentar as razões do recurso agora, não vai ser julgado aquele recurso administrativo agora. Essa é uma importante diferença em comparação com a Lei 8666, porque na Lei 8666 parava toda a licitação, julgava todos os recursos, agora não. O licitante que foi desclassificado, ele manifesta a intenção de recorrer, ele fala, olha, não concordo com esse negócio de desclassificação, eu vou querer recorrer no momento oportuno. Mas ele só manifesta essa intenção, tá? Ele não vai apresentar o recurso agora, né, as razões do recurso agora, e o recurso não vai ser julgado. Mais pra frente você vai ver quando é que nós temos a apresentação das razões do recurso e o julgamento desses recursos, beleza? Voltando agora lá naquelas hipóteses que eu estava trabalhando com vocês de desclassificação, a gente viu, então, que uma das hipóteses de desclassificação é quando nós temos um preço manifestamente inexequível, né? Quando a proposta ela tem um preço inexequível. E aí eu quero entender um pouquinho mais com vocês, a gente falou bem rapidamente, mas eu acho que é importante a gente aprofundar aqui, do que seria um preço inexequível. Então, a primeira observação que eu trouxe para vocês é justamente para a gente analisar o que seriam essas propostas inexequíveis. De acordo com o artigo 59, né, parágrafo 4º, vão ser consideradas propostas inexequíveis no caso de obras e serviços de engenharia, quando o valor apresentado na proposta for inferior a 75% do valor orçado pela administração. Então, se a administração pública ela fez lá o orçamento, né, estimado de contratação, e aí algum licitante apresenta uma proposta com valor menor que 75% daquele valor que foi orçado pela administração, considera-se que essa proposta é inexequível. Considera-se que no caso de uma obra de um serviço de engenharia, aquele licitante ele não vai conseguir executar aquela obra, aquele serviço de engenharia, cobrando tão pouco. Vamos pensar num exemplo simples, tá, gente? Eu não sou boa de matemática, não sei se você é. Então, vamos pensar num exemplo bem simples aqui. Vamos imaginar que o valor do orçamento é de 100 mil reais. Tudo bem que eu sei que uma obra não vai ser 100 mil reais só, né, gente? Mas a gente tem que pensar aqui de forma para a gente conseguir simplesmente enxergar isso na prática. Então, o valor que a administração pública fez de orçamento para aquela obra, porque ele serviço de engenharia, talvez o serviço de engenharia seja mais fácil entrar nos 100 mil reais, né? Era de 100 mil reais. E aí veio o licitante A e apresentou a sua proposta de 74 mil. Esse valor, aqui nos termos do artigo 59, parágrafo 4º, ele é inexequível. É como se a gente virasse e falasse, olha, não tem como você conseguir prestar essa obra, né, fazer essa obra, fazer esse serviço de engenharia com um valor tão baixo assim. Então, a diferença, né, se essa diferença entre o valor orçado e a proposta for menor que 75% do valor orçado pela administração, esse licitante ele vai ser desclassificado. Essa proposta, né, vai ser desclassificada, tá certo? Então, a proposta inexequível, no caso de obras e serviços de engenharia, é quando os valores da proposta forem inferiores a 75% do valor orçado pela administração. O parágrafo 5º, ele não traz uma proposta inexequível. Ele traz uma proposta que está muito perto de ser inexequível, que pode gerar, no mínimo, uma desconfiança da administração sobre a execuibilidade, e aí, nesse caso, vai ser exigida uma garantia. De acordo com o artigo 59, parágrafo 5º, no caso de obra e serviços de engenharia, quando a proposta ela for inferior a 85% do valor orçado, vai ser exigida uma garantia do licitante. Então, vamos imaginar, naquele mesmo valor orçado de 100 mil reais. Vem o licitante B, não vou falar do licitante A mais, porque o licitante A ele já foi desclassificado. Mas vem o licitante B e apresenta um valor, fala que vai fazer aquela obra por, sei lá, 84 mil reais, não está tão baixo, que torna essa proposta inexequível, mas ainda assim a administração pública ela vai desconfiar. Ela vai falar, será mesmo que você consegue fazer essa obra com esse valor tão mais baixo assim do que o valor que a gente orçou? Nesse caso, a proposta ela não vai ser considerada inexequível, é possível que o licitante ele continue na licitação, não seja desclassificado, porém vai ser exigida uma garantia. Ele vai ter que dar uma garantia para a administração pública, porque, eventualmente, se chegar lá na hora da contratação, se ele for contratado e ele não conseguir fazer aquela obra, aquele serviço, a administração pública fica com aquela garantia que ele deu. E qual que vai ser essa garantia, né? Qual que é o valor dessa garantia? O valor da garantia vai ser a diferença entre o valor orçado e o valor da proposta. Então, essa diferença entre os 100 mil reais, que era o valor orçado,
e os 84 mil que o licitante B falou que consegue fazer essa obra, ele vai dar, então, de garantia para garantir, né, para mostrar para a administração pública que ele acredita realmente que ele consegue fazer aquela licitação, tá certo? Então, com relação aos preços inexequíveis, são aqueles abaixo de 75%. Se eu tenho uma proposta abaixo de 85%, não é inexequível, mas tem que ser dada uma garantia, beleza? Tranquilo com relação a essa história do inexequível, da proposta inexequível? Segunda observação que eu coloquei aqui para a gente trabalhar é com relação aos critérios de desempate que estão previstos lá no artigo 60. O artigo 60 da Lei 14.133, ele traz para a gente quais são os critérios de desempate quando eventualmente alguma proposta ou algumas propostas ficarem empatadas. E aí a gente tem que seguir exatamente essa ordem que nós temos prevista aqui no artigo 60. Primeiro critério que vai ser usado para o desempate, né, para conseguir desempatar aquelas propostas que estão, né, empatadas, é uma disputa final com a apresentação de nova proposta. Então, a administração ela vai determinar que aqueles licitantes que estão ali empatados em primeiro lugar apresentem novas propostas, para ver se eventualmente eles conseguem desempatar, para ver se uma proposta vem melhor que o outro, e aí, nesse caso, desempatou. Pode ser que mesmo com essa disputa final, com a apresentação de nova proposta, não consiga se chegar ao desempate. Continuaram empatados. Os dois trouxeram uma nova proposta do mesmo jeito. A gente vai para o segundo critério de desempate, que é a avaliação no desempenho contratual prévio. A administração ela vai analisar qual foi o desempenho ou como foi o desempenho desses licitantes quando eles firmaram outros contratos com a administração. Quando a gente vai lá na Lei 14.133, no artigo 88, parágrafo 3º, ele fala que o cumprimento das obrigações do contratado, elas vão ser registradas, elas vão ser dadas em uma declaração para aquele licitante, para aquele contratado, né? Então, se o licitante ele já participou de outros contratos da administração, ele tem ali um registro de como que foi o seu desempenho nesses contratos anteriores. E aí, essa avaliação do desempenho contratual prévio pode ser também um critério de desempate, é o segundo critério de desempate. Não deu certo, não conseguimos desempatar com esse segundo critério. A gente vai para o terceiro critério, que é o desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres. A Lei 14.133, ela busca essa equidade, né, entre homens e mulheres, e uma forma dela garantir que uma grande quantidade de empresas busquem, né, ações de equidade entre homens e mulheres é aqui através do critério de desempate. Esse desenvolvimento de ações de equidade entre homens e mulheres, ele já está regulamentado hoje em um decreto, que é o decreto 11.430 de 2023. Eu até citei ele lá atrás para vocês. Então, se eventualmente um desses licitantes que estão empatados, eles têm alguma ação de equidade entre homens e mulheres, é possível que ele tenha, então, né, uma vantagem ali, e isso sirva de base, né, de critério de desempate. E, por fim, se não der certo os 3 primeiros critérios, eu tenho também um quarto critério, que é o desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade. Caso aquele licitante, caso aquela empresa, ela tenha algum programa de integridade, né, que é desenvolvido na empresa, que garante, né, uma maior uma busca, né, de uma moralidade da administração pública, então é possível que também seja um critério. Agora, pode acontecer que eu adote esses critérios nessa ordem que está prevista aqui no artigo 60 e mesmo assim eu não consiga desempatar. O parágrafo 1º vai trazer para a gente, então, a solução. O parágrafo 1º fala que se não houver desempate, vai ser assegurada preferência. E aí a gente vai dar preferência, eventualmente, entre esses licitantes que estão empatados, seguindo esses critérios que nós temos aqui no artigo 60, parágrafo 1º. Primeira hipótese, né, de preferência é para as empresas estabelecidas no Estado ou Distrito Federal, do órgão ou entidade da administração pública estadual, ou no caso de município, do território do Estado em que este se localize. Então, é possível que, se eu adotei todos esses critérios que a gente viu no caput do 60 e não resolvemos o problema, então é possível que, se for uma licitação estadual, que eu dê uma preferência para as empresas que estão estabelecidas dentro daquele estado, né, do órgão ou da entidade da administração pública estadual que está fazendo, ou caso seja uma licitação feita pelo município, que dê uma preferência, então, para as empresas ou para os licitantes que estejam no território do estado em que o município se localize. Perceba, gente, que o edital de licitação, ele não pode trazer já uma forma de ferir a competitividade, possibilitando que apenas empresas do estado ou apenas empresas daquele território participem de uma licitação. Qualquer empresa pode participar.
Porque se eu coloco lá no edital falando que só pode apresentar proposta a empresa daquele estado, eu estou ferindo o princípio da competitividade. Agora, eu posso usar esse critério para dar uma preferência se eu não conseguir desempatar com aqueles critérios lá do artigo 60. Também posso dar uma preferência para empresas brasileiras. Então, eventualmente, se eu tenho ali licitantes que estão empatados e um deles é uma empresa brasileira e outro não, eu posso dar uma preferência para a empresa brasileira. 3, empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. A gente lembra que um dos objetivos da licitação é incentivar a inovação, né, e o desenvolvimento nacional sustentável, então também posso dar essa preferência. E, por fim, empresas que comprovem a prática de mitigação que está prevista lá na Política Nacional sobre Mudança no Clima. A gente cada vez mais se preocupa, né, com essas questões de mudanças climáticas, né, da crise climática, e aí se eventualmente uma dessas empresas que estão empatadas, elas comprovem a prática, né, de ações de mitigação que estão previstas lá na Política Nacional de Mudança do Clima, ela também pode ter uma preferência. Beleza? Feito o julgamento das propostas, ainda assim, a administração pública ela tem que buscar ao máximo a melhor proposta possível. Então, vai ser feita ali uma lista de classificação, né? Então, vai fazer uma lista de classificação. Vamos pensar aqui nessa lista de classificação, do primeiro colocado até o último colocado. Então, vamos imaginar que ficou a empresa A em primeiro lugar, a empresa B em segundo lugar, a empresa C em segundo lugar, todas essas empresas classificadas, porque as que foram desclassificadas já foram excluídas da licitação, e aí por diante, né, até chegar lá na última classificação. Mas, ainda assim, o artigo 61, ele fala que é possível que a administração pública ela tente negociar para conseguir condições mais vantajosas com o primeiro colocado. Então, depois que ela fez aquela lista de classificação, do primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado e assim por diante. Empresa A, empresa B, empresa C, vamos imaginar. Ainda assim, é possível que a administração pública, né, que o agente de contratação, por exemplo, ele vá buscar, ele vai atrás daquele primeiro colocado, né, que no caso, nosso exemplo da empresa A, para tentar ao máximo uma proposta mais vantajosa. É aquela ideia que a gente tem, né, de um dos princípios, né, da economicidade, por exemplo, né, princípio da eficiência, da efetividade, da eficácia. Então, a gente tem que garantir ao máximo essa melhor proposta, então é possível que eu tenha essa negociação também com o primeiro colocado, tá certo? Fizemos, então, o julgamento das propostas. Ao final dessa fase de julgamento das propostas, o que nós temos, então, é essa lista de classificação. Então, nessa lista de classificação, eu vou ter lá do primeiro colocado até o último colocado, usando, né, aqueles critérios de julgamento que a gente viu, que vão estar previstos, né, que um deles vai estar previsto lá no edital. Terminada essa fase, tendo essa lista de classificação, nós vamos para outra fase da licitação, que é a fase de habilitação. Então, voltando aqui nas nossas fases da licitação, depois que nós tivemos o julgamento das propostas, eventualmente alguém foi desclassificado ou não, nós vamos para a próxima fase, que é a fase de habilitação. Na fase de habilitação, gente, o que a administração pública vai fazer, né? O que o agente de contratação ele vai fazer? Ele vai chamar o primeiro colocado e vai pedir para aquele primeiro colocado apresentar os seus documentos de habilitação. A habilitação, ela basicamente é a análise de toda a documentação do licitante para ver se aquela documentação está de acordo com o edital, está de acordo com a lei. A habilitação, ela está prevista lá nos artigos 62 a 70. O artigo 62, ele traz para a gente quais são os critérios de habilitação, quais são os documentos que podem ser exigidos de habilitação, que obviamente vão estar previstos lá no edital. O artigo 62, ele fala que é possível a exigência de habilitação jurídica, e aí todos os documentos que podem ser exigidos para a comprovação dessa habilitação jurídica estão previstos lá no artigo 66. Nós podemos ter a habilitação técnica, e todos os documentos que podem ser exigidos estão lá no artigo 67. Temos também a habilitação fiscal, social e trabalhista, todos os documentos estão lá no artigo 68. E também a habilitação econômico-financeira, que está lá no artigo 69. Então, com base nesses artigos aqui, né, no 67, no 68, no 66, no 67, 68 e 69, o edital ele vai trazer quais são aqueles documentos de habilitação que vão ser exigidos nessa fase de habilitação, e aí a administração pública ela vai chamar o primeiro colocado para o primeiro colocado apresentar os seus documentos de habilitação. Então, voltando lá naquela lista de classificação, o agente de contratação chama a empresa A, e a empresa A,
vai apresentar todos os seus documentos de habilitação. É uma importante diferença em comparação com a Lei 8666, com a lei antiga de licitações. Por quê? Porque na lei antiga, todos os licitantes apresentavam seus documentos de habilitação. A administração pública, né, a comissão lá na lei antiga, ela analisava todos os documentos de habilitação de todos os licitantes. O que não fazia muito sentido, porque se a gente sabe que uma pessoa vai vencer aquela licitação, eu só tenho que saber se a documentação dela está ok. Você concorda comigo? Então, se a empresa A, lá no julgamento das propostas, apresentou a melhor proposta, com base no critério de julgamento previsto no edital, eu só preciso saber se a empresa A está com todos os documentos em dia, né? Está com todos os documentos de acordo com o edital e com a lei. Então, o artigo 63, inciso 3, ele vai falar que será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento. Mais para frente eu vou falar sobre essa possibilidade da gente ter a habilitação antes do julgamento das propostas, e aí, claro que nesse caso todo mundo vai ter que apresentar. Mas seguindo a ordem, que é essa ordem que a gente está vendo aqui, lá do artigo 17, a gente vai pedir os documentos de habilitação apenas do primeiro colocado. Pode ser que o primeiro colocado, que no nosso exemplo aqui, a empresa A, ela seja inabilitada. Pode ser que a empresa A, ela tenha algum documento que não esteja de acordo com o previsto no edital. Então, é possível que a empresa A, ela seja declarada inabilitada, que é quando eu não sou aprovada na fase de habilitação. Então, voltando lá na nossa listinha, lá no nosso esqueminha lá da fase. Então, chegando aqui na fase de habilitação, é possível que alguma documentação da empresa A esteja com problema. Se a documentação estiver com problema, o licitante, ele é inabilitado. Nós temos a sua inabilitação. Então, a inabilitação é quando eu não sou aprovada na fase de habilitação. Nessa fase de habilitação, quando um eventual licitante ele é declarado inabilitado, ele também pode querer recorrer administrativamente. Mas aí é a mesma coisa. O que ele vai fazer? Ele vai manifestar sua intenção de recorrer e a licitação vai continuar. Ele não apresenta razões de recurso agora, ele não tem o julgamento do recurso agora. Por quê? Porque a gente vai ter um momento certo para isso. Então, ele simplesmente manifesta a sua intenção de recorrer, a administração vai continuar lá fazendo a habilitação de todo mundo, né, do próximo ali licitante, e aí depois ele vai apresentar razões do recurso e esse recurso vai ser julgado. Tá? Então, voltando aqui no nosso exemplo, imagina que chamou a empresa A apresentou os seus documentos de habilitação, mas a empresa A foi desclassificada. Flávia, e aí, o que nós vamos fazer? Foi só a empresa A que apresentou o documento de habilitação? Problema não, a gente vai agora chamar o próximo, a gente vai chamar a empresa B. Se a empresa B trouxer todos os documentos de habilitação certos, a empresa B vai ser a licitante vencedora. Ah, não, a empresa B também foi desclassificada. Não tem problema, chama o terceiro colocado. E assim por diante até chegar no momento que alguém vai estar com a documentação toda certa. Ou se ninguém tiver com a documentação certa, se todos forem inabilitados, a licitação não vai dar certo. Né? Então, a gente tem o que nós chamamos de licitação frustrada. Então, eu vou pedir os documentos de habilitação apenas para o primeiro colocado. Tá certo? Alguns outros pontos com relação a essa habilitação que nós temos aqui. O artigo 63, o que traz a exigência de habilitação só primeiro colocado é o 63, inciso 2. Eu falei 3 porque eu não estou enxergando bem, tá, gente? Depois, o artigo 63, inciso 3, ele fala que os documentos relativos à regularidade fiscal serão exigidos apenas em momento posterior ao julgamento das propostas e apenas ao licitante mais bem classificado. A questão da regularidade fiscal é porque as empresas normalmente elas têm que se preocupar, né, em ver se tem alguma questão, alguma irregularidade com o fisco, e aí ele só tem que se preocupar com isso e apresentar esse documento relativo à regularidade fiscal depois do julgamento das propostas. Outro ponto importante aqui que eu coloquei é o artigo 63, parágrafo 2º, que fala que o edital pode exigir um atestado de que o licitante conhece o local e as condições de realização da obra ou serviço. Se eventualmente aquela licitação é uma licitação de obra ou de um serviço, pode ser que seja exigido aos licitantes que eles conheçam aquele local, por exemplo, em que vai ser feita a obra. Então, é um documento que também pode estar previsto lá no edital daquela licitação. O artigo 64, ele fala que, em regra, não será permitida a substituição ou apresentação de novos documentos. Então, por exemplo, a empresa A
foi chamada para apresentar os seus documentos de habilitação, apresentou um documento com problema. Ela pode substituir ou apresentar um novo documento? Em regra, não. Em regra, ela teve o tempo suficiente, como todos os outros licitantes também têm o direito a esse mesmo tempo. Ela teve o tempo suficiente para apresentar seus documentos. Se ela apresentou um documento com problema, ela não pode substituir ou ela não pode apresentar novo documento, a não ser nas hipóteses que nós temos previstas aqui. Então, não é possível, né, não vai ser permitida em regra a substituição ou apresentação de novos documentos, salvo para complementação de informações acerca dos documentos já apresentados e necessária para apurar fatos existentes na abertura do certame, então só para complementar aquilo que já foi apresentado. 2, atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. Então, são as duas únicas hipóteses em que vai ser possível uma substituição ou uma apresentação de novo documento, tá certo? Depois do parágrafo, vem o parágrafo 2º e fala que, sendo a fase de habilitação encerrada, e essa fase de habilitação sendo anterior ao julgamento, porque aí a gente vai ver depois, né, que é possível que a habilitação aconteça antes do julgamento, não caberá inabilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. Então, a ideia é, eu vou analisar a documentação do primeiro colocado, se tiver tudo certo, ele é habilitado, e aí a gente vai para as próximas fases da licitação. Eventualmente, se ele é inabilitado, eu vou para o próximo na lista de classificação. Lembrando que eu posso querer recorrer da inabilitação, né? Se eu fui declarado inabilitado, eu posso querer recorrer dessa inabilitação, ou eu posso até mesmo ser um outro licitante que quero recorrer da habilitação do primeiro colocado. Falo, não, ele foi declarado habilitado, mas eu acho que tem algum problema, não concordo com isso. Vou manifestar a minha intenção de recorrer e, eventualmente, né, e posteriormente, eu vou apresentar as razões do recurso. Porque aí, depois da fase de habilitação, nós vamos para a próxima fase da licitação, que é a fase recursal única. Então, agora, todos aqueles que apresentaram suas intenções de recorrer, lá na fase de julgamento das propostas, lá na fase de habilitação, eles vão apresentar as razões do seu recurso. E os seus recursos vão ser julgados. Por que é muito interessante a gente ter essa fase recursal única? Porque, como eu disse para vocês, na lei antiga, tinha a fase de habilitação. Se eu não concordasse com a inabilitação ou se eu não concordasse com a habilitação de alguém, eu recorria, parava a licitação, decidia todos os recursos. Aí depois ia lá para a fase de julgamento. Chegava na fase de julgamento, eu era desclassificada, eu queria recorrer. Parava toda a licitação de novo. Então, demorava muito a licitação. Agora, com a fase recursal única, é muito mais célere. Lembra que a gente tem um dos princípios previstos, né, para aplicação para licitação, que é o princípio da celeridade. Eu quero um procedimento mais rápido. Então, nesse caso, eu apresento a minha manifestação de recorrer, mas só agora, na fase recursal única, é que eu apresento as razões do meu recurso. A fase recursal está prevista nos artigos 164 a 168 da Lei 14.133. Nós temos, como eu adiantei para vocês, agora uma fase recursal única. Então, todos esses recursos que eu queria apresentar, que eu manifestei a minha intenção de recorrer, eu vou apresentar nesse momento específico. O artigo 165, ele traz para a gente quais são os prazos para a apresentação desses recursos. E aí nós temos diversos recursos diferentes previstos em lei, que vão também ter situações, né, que vão ter prazos diferentes, ou pelo menos nomes diferentes. O primeiro recurso que nós temos é o recurso, né, o recurso administrativo, né, que é chamado de recurso, que vai se dar num prazo de 3 dias úteis. E aí, quais são as hipóteses desse recurso? Eu tenho esse recurso do ato que defira ou indefira um pedido de pré-qualificação, quando, eventualmente, a licitação ela tem alguma pré-qualificação e eu tenho deferimento ou indeferimento de um pedido de pré-qualificação e eu não concordo com ele, eu posso recorrer no prazo de 3 dias úteis. Quando eu tenho a inscrição, alteração ou cancelamento em registro cadastral, tanto a pré-qualificação quanto o registro cadastral são procedimentos auxiliares que nós temos previstos na Lei 14.133. Também posso recorrer no prazo de 3 dias úteis, no caso do julgamento das propostas. Então, se eu fui desclassificada, eu posso querer recorrer. Também da habilitação ou inabilitação do licitante. Então, a gente viu ali, né, a possibilidade da habilitação ou inabilitação do licitante na fase de habilitação. Então, eu tenho também o recurso no prazo de 3 dias úteis. Da anulação ou revogação da licitação, a gente vai pensar um pouco mais para frente. Enquanto que a licitação ela pode ser anulada, ela pode ser revogada.
e também da extinção unilateral do contrato. A gente não está falando de contrato ainda, então não vou nem entrar nessa hipótese aqui com mais cuidado, mas também é uma hipótese de recurso administrativo. E também é possível um pedido de reconsideração, que tem o mesmo prazo de 3 dias úteis, mas que vai se dar quando eu tenho algum ato do qual não caiba recurso hierárquico. Esse recurso aqui, ele é um recurso hierárquico. E aí, caso eu tenha um ato que eu não estou concordando na licitação, mas que ele não se enquadra necessariamente em uma dessas hipóteses de recurso hierárquico, eu posso me utilizar do chamado pedido de reconsideração. Beleza? Tenho alguns pontos para chamar a atenção de vocês com relação a esses recursos administrativos, para depois a gente entrar na última fase da licitação, para a gente finalizar esse ponto e a gente passar para as formas de contratação direta. Então, próximo bloco, a gente finaliza o procedimento, a gente finaliza as fases da licitação e já começamos a falar daquelas formas de contratação direta que são as exceções à licitação.